Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 4. Cadê a Bíblia, Carlinhos? Hebreus capítulo 4. Epístola aos Hebreus, e não foi Paulo que escreveu, capítulo 4. Bom, conforme eu disse para vocês semana passada, o capítulo 4 é inteiramente ligado ao capítulo 3. Então, para um bom entendimento do capítulo 4, é necessário um contexto do capítulo 3. E todos que estão aqui estavam na semana passada também, só o Carlos que não. Então, uma breve recapitulação, que você não quer de paraquedas, do capítulo 4 de Hebreus, é o seguinte: o autor menciona o Salmo 95, capítulo 3, e dá a aplicação prática dele, certo? E aqui, nesse capítulo 4, é o capítulo do descanso. Então, a palavra descanso aparece 9 vezes só nesse capítulo. 4 vezes é com um termo grego, esqueci agora o termo grego, não vou falar para não falar errado. Mas são 8 vezes o termo grego. Uma das 9 citações é com o termo sabatismos, de onde vem o sabático, sábado, shabat. Então, uma das vezes é esse descanso, que literalmente é o descanso sabático, que é o versículo 9. Aquele versículo 9 é a expressão para descanso que aparece aí, dado o contexto. Na minha versão aqui, a repouso, é a palavra grega sabatismo, ok? Então, o enfoque aqui é falar do descanso do Senhor, do nosso descanso, o descanso do povo de Deus. Esse é o foco, para concluir a aplicação da prática da exposição que ele trouxe de Salmo 95. Ele interpreta o versículo 7 ao 11, ok? Então, versículo 1. Temamos, já parei, não vamos ler o versículo 1. Temamos. Então, tudo isso que ele fala, ele vem e fala, olha, temamos. Então, é temor. Tenha temor ao Senhor. E o versículo 1 está inteiramente ligado com o versículo 11. No versículo 1 ele fala, temamos. No versículo 11 ele fala, esforcemos-nos. E aqui a gente vê 2 níveis. O primeiro, temor ao Senhor. E depois, o que esse temor causa? Qual é a reação do temor que o Senhor causa? E o temor aqui é o sentido de ter medo mesmo, mas não medo como o mundo tem, não é medo de um inferno. A gente tem o Senhor, tem respeito pelo Senhor, tem respeito pelo que é sagrado. A gente sabe que o Senhor é sagrado, a nossa vida é sagrada. A gente tem o Senhor. A gente não vai subir no altar impuro. Todos nós somos pecadores, é claro. Como o pastor não fala da ceia, vou falar isso aqui também. Nenhum de nós é digno de tomar ceia, mas temos que tomar de forma digna. E não fazer como está no versículo bíblico lá, de 1 Coríntios 11, tomar da ceia do diabo e tomar da ceia de Deus. Então, é claro que no momento que você tomar ceia, você está em pecado, isso é óbvio. Você é pecador, você pegou o pensamento do dia, impossível que não. A disciplinação é do pecado. Então você não está digno, mas tome de forma digna. Tome de forma digna, se preparando, se purificando. Temendo o Senhor, temendo que é sagrado, não banalize, não é só um pãozinho e um suquinho de uva que você bebe, não, parceiro. Tudo que você faz para Deus é sagrado, então tema o Senhor. E o versículo 11 traz esforcemos. Quando chegar lá, vamos ter o melhor contexto do versículo 11. Mas isso quer dizer o quê? Ninguém caminha indiferente em direção a Cristo. Então, uma vez que você aceitou a mensagem do Evangelho, você agora está na peregrinação, você é peregrino em terra estrangeira, a sua pátria é no céu, você não é mais esse mundo. E a gente tem muito que aprender com o povo que foi peregrino no deserto, porque da mesma forma que eles caminharam no deserto, nós caminhamos no deserto, que é a vida. Eles ficaram no Monte Sinai, caminharam para entrar na terra prometida e saíram do Egito. Da mesma forma, nós somos libertos da escravidão e caminhamos nessa vida rumo à nossa terra prometida, que é o céu, né? Que vai ser aqui na terra. Enfim, a gente fala céu como termo para a salvação. Cada vez que eu falo céu, eu entendo assim. Eu literalmente está morando no céu, tá? Eu sei que será no céu, na terra, nós não estaremos aqui. Porque o céu é muito utilizado na salvação. Então, estou apenas pegando o termo popular. Igual eu vou falar, o diabo me tentou. Deixa eu contar um negócio. Não foi o diabo que te tentou, não. Tenho certeza que não foi. A não ser que você seja um cara muito assim. Caraca, bravo, o diabo te tentou, porque o diabo não é onipresente. Quem tentou foi um demônio, com certeza. A mão do diabo foi um demônio que tentou, não foi o diabo. Porque o diabo é um só. Eu creio que está tentando outra pessoa. Deve ter alguém mais espiritual que eu. Deve ter alguém nesse mundo que o diabo fica mais duro que eu, tenho certeza. E acho que você também. Eu imagino, não sei. Eu estive menosprezando. Então, assim, a expressão por si só está errada. Tá? Ou fortalecer o espírito. Não, pelo amor de Deus, não quer corrigir o cara falando isso? Para quê?
Fortalecer o espírito não existe isso. Jesus fala, olha, vigiai e orai para não tentação, porque a carne está fraca, porque a carne é fraca. Mas o espírito está pronto, não tem que fortalecer o espírito não. Basta deixar o Espírito Santo reinar no corpo. Mas a expressão que a gente usa para dizer que eu estou matando a carne. Então não tem nenhum problema. Então sempre que a gente usa as expressões, mas entendendo o sentido teológico delas, tá? Então que fala o céu de propósito, sabendo que vai ser aqui na terra, beleza? Então, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Então aqui ele fala, olha, a promessa foi feita a vocês, mas alguns de vocês falharam. Assim como no deserto os hebreus falharam. O povo de Deus não entrou no descanso que Deus prometeu a eles. Eles saíram da escravidão, porque eles estavam no Egito, de todo sofrimento, porém eles falharam, eles não entraram no descanso de Deus. E que é a outra palavra grega que aparece, para descanso. E quando a gente falha, quando a gente não persevera até o fim, a gente vai ver aqui que não adianta só ouvir, você tem que praticar. Olha o versículo 2: porque também a nós para anunciar as boas novas. E boas novas aqui é evangelho, a palavra dele é evangelismo. Evangelismo é onde vem evangelho. Outra variante dela é evangelion. Então, boas novas é isso. O que é esse? Qual o significado da palavra evangelho? No português mesmo. Boas novas, boa notícia, né? Português mais, menos arcaico. Boa notícia. Qual que é a boa notícia? Então, pecador. Tu vai para o inferno. Se a boa notícia começa com uma notícia, né? Foi esse o texto que a gente postou recentemente no Santo de Bar. Você é um pecador depravado, condenado ao inferno, mas tem mais de graça de Deus. Então, vírgula, Jesus morreu para te salvar, ainda você ainda sendo pecador. Ele morreu para te salvar. E a pergunta que eu faço é: o que você faz com isso? O que você faz com isso? Beleza, muito bonito isso, muito legal, cara. Jesus morreu para te salvar, eu não merecia o inferno. Mas o que eu faço com isso? Minha vida prática. Quando você peregrina rumo ao descanso do Senhor, você caminha com um salvo ou não? Ou você tem saudade das iguarias do Egito? Você tem saudade da época que você era escravo do pecado, mas você comia carne? E aí? Você tem saudade da sua antiga vida? Ou não? Ou você realmente caminha temendo o Senhor, amando o Senhor, como alguém que é realmente salvo, com fé em Deus, e você caminha em direção ao descanso do Senhor te prometeu. Eu até explico para vocês, né? O graça e paz, que eu vivo graça de meu paz, graça de toda a teologia, né? Da graça de Jesus, e o paz, porque no Antigo Testamento era muito comum eles usarem Shalom, que é a paz de Deus, né? Então, Shalom é isso, é a promessa do descanso que vem, entendeu? É a paz, o descanso prometido. Eles falam isso, não. É tipo assim, eu vou para o céu, cara. Então, lá vamos descansar. Então, Shalom, paz de Deus. A gente já desfruta antecipadamente um pouquinho dessa paz aqui. Ok? Continuando. Então, também a nós fomos as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Resumindo, eles ouviram as boas novas da mesma forma que a gente. Pera aí, não está certo isso. Pera aí. Talvez se eu lesse rápido eu não perceberia. Se eu estiver lendo pausamente, pegando a exposição do versículo por versículo, assim, pedacinho, cara, está errado, porque eles não ouviram as boas novas da mesma forma que a gente. As boas novas do Evangelho, mas Jesus não tinha nem vindo. Não é? O Evangelho não é. Os Evangelhos não é a vida nossa, a vida de Jesus, de certa forma. O Evangelho não é falar de Jesus. Cara, ele vai falando, não sou eu. Sim, eles ouviram o Evangelho. Tudo que eles faziam apontava para Cristo. Cada sacrifício, cada ritual, cada lei que eles tinham que seguir, cada uma das 613 leis que estavam lá. Deuteronômio, que é o livro da segunda lei, Deuteronômio segunda, nona lei. Tudo que estava lá era para apontar para Cristo. O sumo sacerdote apontava para Cristo. E ele é o sumo sacerdote. No final deste capítulo a gente vai ver isso. Porque se a gente viu que o autor já mostrou que Jesus é superior aos anjos, superior à lei, superior à primeira aliança, superior a Moisés, agora fala que ele é superior a Josué. Josué, do nada então Josué. Calma, do nada não. Que Josué que entrou de fato na terra prometida do povo. Josué que entrou no povo do seu descanso. E o autor é um argumento muito simples e excelente e eficaz para mostrar que Jesus é superior a Josué. Então o povo ouviu tudo que eles faziam apontava para Cristo, tudo, cada ritual, cada detalhe, cada coisa.
Cada detalhe. E a questão é que nada lhes aproveitou. A palavra não teve poder na vida deles. Mas é porque a palavra não tem poder de modo nenhum. Vamos estudar esse versículo, inclusive, que fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas é porque Deus não é invasor, cara. Deus não é invasor. A palavra tem poder, mas você tem que ouvi-la e praticá-la para ter poder na sua vida. Você tem que ouvir e praticá-la. A palavra de Deus transforma, ela te queima por dentro. Você ouve e aquilo te transforma, cara, não tem como. Mas alguns parecem endurecer o seu próprio coração e continuar exatamente como estão. E aí indicar a pior condição, está lá em Romanos 1, a pior condição do homem como está é quando Deus literalmente entrega as pessoas às suas próprias paixões. Eu vi um short essa semana do Tio Nico, graças a Deus foi essa semana, vai encaixar muito bem com isso aqui. Que ele fala o seguinte: você percebe quando Deus está fazendo isso, né? Ele menciona esse texto rapidinho, quando Deus está entregando o mundo das suas paixões, ele fala assim, quando Deus não levanta mais profetas para falar a verdade. Quando Deus levanta mais pessoas para falar sobre fornicação, se não tem gente fornicando na igreja. Deus não precisa mais falar sobre lavagem de dinheiro, se não tem gente na igreja que lava dinheiro claramente. E o pastor sabe, tem medo de perder membro. Não fala a verdade porque tem medo de perder membro. O pregador vai lá, ele tem medo de falar a verdade, porque com medo de perder membro. Ele fala sobre o homossexualismo, porque tem homossexual na igreja. Ele para de falar a verdade. Aí você vê que está tendo um desfiamento espiritual. E que Deus está entregando realmente as pessoas sobre as suas paixões. Porque Deus levanta o profeta e fala a verdade na sua cara. Ele faz isso. Ele sempre fez isso. O povo dele ele fez isso o tempo todo. Para falar a verdade, olha, você está errado por isso e aquilo. Pronto. Pronto. Não estou falando assim, o pastor chega você no cantinho e falar. Por mais que às vezes acontece, né? Essa disciplina do pastor às vezes acontece. Mas eu falo no altar mesmo. Deus levanta profetas. Profeta que é boca de Deus, que ele fala em nome de Deus. O dom de profecia de hoje em dia é isso, são os pregadores, as pessoas falam de Deus, a gente tem um dom para isso. Deus pode usar toda outra pessoa para falar para qualquer um, mas tem pessoas específicas com esse dom, que Deus capacitou para isso. E aí, quando eles param de falar a verdade, algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. A gente não pode ter medo de falar a verdade. Deus falou para você falar, tem que falar, cara. E pronto, a gente tem que ouvir. E a palavra de Deus às vezes incomoda realmente. Nós vamos entender muito bem isso quando chegar no primeiro versículo. Então eles ouviram e não fizeram nada. O que você faz? Você ouve a palavra de Deus, você vem a EBD, você vê um estudo, você lê a Bíblia em casa, você assiste pregações em casa, espero que sim. Você assiste o culto domingo à noite, vem na quarta-feira, você participa do culto de jovens no sábado à noite, e o que você faz com a palavra que você ouve? A palavra não te alimentava realmente. Eu vi uma revista de EBD, inclusive, muito tempo atrás, um cara falando assim, pro outro, o cara fala assim, mano, você vai todo dia na igreja, né? Você lembra de todos os sermões que você ouviu? De cada coisa, cada ensinamento que você teve? Não lembro. Cara, como que você vai para a igreja, cara? Aí ele perguntou assim, você lembra de todas as refeições que você teve na sua vida? Não, não tem nada lembrar disso. Pois é, da mesma forma, eu não me lembro de cada palavra que eu ouvi. Mas essa palavra me nutriu e me alimentou e me fez chegar até aqui, assim como cada comida que você comeu que você não lembra, você não sabe o que. A essência você sabe, muito arroz com feijão e com não sei o que, não sei falar certinho cada dia, cada alimento, vai esquecer alguma coisa com certeza. Da mesma forma a palavra de Deus. Talvez vocês não se lembrem quem Deus usou para falar com você, mas para com você, porque você guardou para si. Agora, aquele que ouve a palavra de Deus é semelhante a um homem que come e gosta fora. Come e cospe fora. Ele nem se lembra e nem é alimentado pela palavra, porque não guardou a palavra, nem reteve lá para si. O que acontece com esse homem? Uma médica aqui que vai ser um cara, vai parar no hospital, vai parar no hospital, não tem como, o cara vai ficar desnutrido. Exatamente, a gente vê pessoas desnutridas espiritualmente hoje em dia, justamente porque não guardam a palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Escondi, guardei, é nesse sentido que o salmista fala, eu guardei para tê-la comigo, para aplicá-la. Se você ouve e não pratica, tudo é inútil. Tudo é inútil para você. Tua peregrinação vai ser vã. E tu vai desfalecer no deserto. E vai morrer, conforme aconteceu com o pessoal. Continuou no versículo 2. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então a gente vê aqui que a fé é o parâmetro para fazer a palavra ser válida. É pela fé que nós somos salvos, né? Só fide, nós estamos ontem, a forma protestante, o pastor Yolanda, só fide, somente pela fé somos salvos.
A fé mais salvação não é igual a boas obras. Fé é igual a salvação e boas obras. Então a questão é, você acredita realmente que vai entrar na Terra Prometida? Ou você só está andando com a maioria? E aí? Eu vi um post do highlight muito bom. Eu não vou mencionar certinho, né? Porque o celular está acabando. Vou mencionar algumas e eu acrescentei algumas também, né? Mas a maioria dos espias não queria entrar na Terra Prometida. 10 falavam que não dava, só 2 falaram que dava. A maioria pediu para soltar Barrabás e crucificar Jesus. A maioria não entrou na Terra Prometida, porque a maioria não teve fé de verdade. É isso que fala incredulidade. A gente viu isso no passado. A incredulidade é o problema, que não fez eles entrar na Terra Prometida. A gente vê aqui de novo o versículo 2 falando isso. Então nem sempre a maioria está certa. Não esteja com a maioria, esteja com Cristo. Se Cristo está de um lado, eu não importa se tem o Papa, a rainha da Inglaterra, falecida, ela é rei, né, se eu não me engano. Não importa para mim se está todos os famosos, pode ser até pregadores famosos, não importa quem está do outro lado, os presidentes dos Estados Unidos, no Brasil, qualquer um que estiver ali. Eu estou do lado de Cristo e pronto. E pronto, isso basta. Eu, Cristo e quem estiver aqui. E que tem o máximo de pessoas possíveis aqui. Porque o Evangelho é um evangelho egoísta, que eu estou salvo, pronto, acabou, de modo nenhum. Você tem que levar a salvação aos outros. Esse é o propósito do Evangelho. Você tem que discipular, fazer discípulos. Você tem que pregar o Evangelho para as pessoas. Se você ama as pessoas, o seu maior desejo com aquela pessoa que você ama é que ela aceite Jesus verdadeiramente como Senhor e Salvador de suas vidas, seja salvo. E que demonstre e prove que essa salvação foi realmente verdadeira, que a fé dela é verdadeira, que a fé dela não é superficial, através das suas obras, conforme já fala no capítulo 2. A gente está cansado de falar sobre isso aqui, mas é importante lembrar. E mais uma vez, a gente está até conversando sobre isso, que as pessoas são mais lembradas, né, do que informadas. Ainda mais nós da igreja, rádio igreja, nós estamos aqui, rádio igreja, graças a Deus por isso, crescemos na igreja. Glória a Deus, não tem ninguém que está aqui hoje que vai ser convertido, até vai ser convertido, já ouviu falar sobre isso aqui. Então a gente sabe, a gente tem que ser lembrado disso, cara. Mostra-me tuas obras. A gente não mostra a tua fé, cara. Vamos ver. Não sei o tamanho da sua fé. Medir as suas obras. Né? Pode medir. Mas lembre-se que você não está sendo salvo por isso, é pela graça de Deus. Ok? Mas não seja incrédulo. E aí, versículo 3, ele traz esse contraste, ele fala, ó. Eles fizeram isso. Agora já vem a aplicação. Versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E que interessante é o seguinte, esse descanso que Deus dá é um descanso perfeito, é um descanso verdadeiro. E que o versículo fala que nós que cremos já entramos no descanso. Isso gera um pequeno debate nos teólogos. Alguns falam que não há margem para você afirmar que nós já estamos no descanso do Senhor, descanso da sua outra vida. Eles não estão de todo errados, não. Porém, o sentido aqui é o seguinte, eu estou com a maioria dos teólogos que pensa o seguinte, nós descansamos no Senhor realmente na outra vida, no céu, mas desfrutamos um pouquinho desse descanso aqui. Nós já desfrutamos como? Mas é muito claro, Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 9. Cara, não seja ansioso, coloque diante do Senhor suas preocupações. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, você não entende nem eu, mas essa paz está com a gente, ela guarda o seu coração. Entendeu? Nisso, pense em tudo que é bom, tudo que é amável, se alguma fama de boa fama, se alguma moral, se alguma virtude existe, seja isso como o vosso pensamento. E com isso, Deus da paz estará com vocês. O autor traz a paz de Deus e Deus da paz. Então a gente fica em paz, a gente descansa, porque a gente sabe que somos peregrinos em terra estrangeira. A gente sabe que nós vamos entrar na terra prometida. A gente não está com medo dos gigantes da terra, né? A gente sabe que a terra manda leite e mel. Então a gente vai para lá, em nome de Jesus também, todos estaremos lá. Então a gente já descansa das coisas dessa vida. Já descansamos. Porque parece até estranho, né? Descansar é cessação de labor, de trabalho. E aí fala, descanse no Senhor, você já está no descanso do Senhor, porém, esforça-te, é o versículo 11, esforço para trabalho, então que a gente harmoniza muito bem isso. O descanso aqui são as nossas preocupações, de certa forma, as inquietações. Você confia no Senhor, você descansa no Senhor.
ele é sobre descanso, ok? E o trabalho é algo abençoado por Deus. Nós somos o trabalho, né? Depois a gente caiu lá, Gênesis 3, né? Depois da queda do homem, aí sim, aí o trabalho passou a ser abençoado. Da luz seria maravilha, teria dores, parto, abençoou. A terra não produziria abrolhos, pragas, mas por nossa culpa a terra foi abençoada, né? Então, assim, trabalhar para ser algo bom. No céu nós vamos trabalhar, mas se for, vai ser no bom sentido, né? Vai ser um trabalho árduo, enfadonho como hoje em dia. Vai ser, sim, nós vamos trabalhar no céu, sim. Vai ser como era nosso desde o início, e não foi, ok? E nós já descansamos com o Senhor. Assim que jurei na minha ira, não entrarão no descanso. Não entrarão, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então Deus, desde a fundação do mundo, Ele, com a sua presciência, né, exaustiva, Deus sabe o que cada um de nós vai escolher livremente. Ele sabe. Todos nós vamos escolher, Ele sabe. Ele conhece. Né? E eu, particularmente, acredito nos decretos de Deus, na forma que os calvinistas pregam. Né? Respeito aos calvinistas, hoje eles são muito estudiosos, em boa parte eu concordo em algumas coisas, mas essa é uma das que eu discordo. Deus decretou de fato que só estariam vocês 4 aqui hoje. Semana passada só estaríamos somos em que estava. Não, eu não penso nisso. Mas se Deus sabia, sabia. Deus não é pego de surpresa. Isso é impossível. Deus sabe tudo. Quando é quem sabe que decreta algo. Né? A profecia ela vem porque o fato vai acontecer. E não o fato vai acontecer porque teve a profecia. Né? E Deus é soberano. Para tudo, inclusive para nos dar livre-arbítrio para algumas decisões. Por que não? Inclusive, a gente perseverar na fé, não. É de ouvir, comer, não engolir, cuspir e jogar fora. Ou você vai dar todos os dias e seguir firme, permanecer firme. Então, você tem essa escolha. Né? Não é porque desse Deus intruso que te trata como um robô, que vem, você é salvo e pronto, isso acabou. Ok? Mas eu estou aqui também zona instantânea para falar da teologia dele. Mas em alguns momentos parece ser assim, né? Por mais que os números de falar faz bonito, mais os mais extremos, cara, parece que o documento é literalmente esse. Deus quer te salvar? Pronto. É só a comida da fé. Pois é, a fé que Deus é Deus. Pronto. E aí Deus produz a fé em você, Deus se você chegar, aí você creu e está salvo. E outros, Deus não quis, pronto, está no inferno, é isso, já era, não consigo fazer isso. Porque era argumentos para mim, não vou nunca pedir agora, não argumento, mas aí não dá para acreditar nisso, desculpa. Então depende de você também nesse aspecto. A única participação humana, vamos dizer assim, na salvação é crer. A parte mais crer, cara. Só. Não, mas aí você está merecendo a salvação, cara. Peraí. Você não está entendendo ainda, você não entendeu. Se não fosse o sacrifício de Cristo, eu podia crer, eu não tinha chance de crer. A possibilidade de salvação só existe pela graça, porque Jesus morreu e agora ele possibilita que eu possa crer nele. Mas sempre aparece aqui, aceitem, caminhem, perseverem. É a nossa responsabilidade humana. Durante o debate que começa com o início, arminianos e quem não anima as doutrinas, é justamente sobre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Deus soberano, ele tem coisas que ele de fato decretou, que ele falou que vai acontecer, aconteceram. Gênesis 3,15 é um exemplo. Vai para um descendente para pisar na cabeça da serpente. É Jesus, ele veio. Vocês vão entrar no descanso. Vai acontecer, meu parceiro. Podem esperar. Um dia nós vamos estar lá. Vai acontecer. Deus falou que vai acontecer. Não depende de anos, não. Vai acontecer pronto. Vai ter novos céus, vai ter novas terras. O dia vai ser punido. Isso vai acontecer. Não tem nada que a gente possa fazer. Essa é a vontade soberana de Deus. Vai ser a vontade permissiva. Que algumas coisas acontecem mediante o que Ele permite. Versículo 4. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu. Descanso, ele está destrinchando mais ou menos o Salmo 95. Explicando e aplicando, explicando e aplicando. Isso é uma pregação expositiva, literalmente. Modelo de pregação expositiva. Você traz o texto, explica o geral, depois pega versículo por versículo e vai explicando. Muito bom. Quem quer pregar expositivo está aí. Deus está dando o exemplo para a gente que faz pregar expositivo. E é interessante, deixem aqui, dar um rapidinho lá em Gênesis 2, rapidinho. Aliás, Gênesis, porque Gênesis, todo mundo abre rapidão, né? Que a gente fala no comecinho. Gênesis ninguém vai abrir, né? Só fazer essas coisas aqui que a gente entra. É interessante a gente ver o seguinte.
Gênesis capítulo 2. Aliás, antes de ler o 2, é interessante ler o 1. Vamos ler o capítulo 1, versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, fez a praça luz e trevas, assim. Chamou Deus luz dia e a trevas noite. Houve tarde de manhã, o primeiro dia. Esse primeiro dia está dizendo o seguinte: aí cessou esse trabalho. Então, houve um fim, houve um encerramento. E aí inicia o que? O segundo dia. Aí no segundo dia, versículo 8: chamou Deus para mais céus, houve tarde de manhã, o segundo dia. Não vamos ler todas as 5, mas as 6, né? Mas quando você vai lendo, você vai vendo que sempre encerra assim: o terceiro dia, pum, encerrou, agora começa o quarto. Pum, quarto dia. Depois, pum, quinto dia, né? Que finaliza, quarto dia, versículo 19. Quinto dia, versículo 23. Houve tarde, houve manhã, pum, encerrou, tivemos o quinto dia. Quando a gente lê lá em Gênesis 2, no capítulo 3, Deus fala do descanso, né, o Shabat, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Aqui não tem um fim. E é uma excelente participação teológica. Deus não encerrou o seu descanso. Deus está descansando até hoje. Ele está no seu descanso. É no sentido de que Ele criou o mundo e pronto, está criado, e é isso. E Ele descansou. Simples assim. Deus vai criar outros planetas, outras vidas habitando outros planetas, já conversou sobre isso ontem, né? Não, Deus criou e cessou suas obras nesse aspecto. Agora, muito cuidado para não interpretar essa minha fala errado. Senão você vai cair no extremismo absurdo, que é o deísmo. O que é o deísmo? Deus criou o mundo e deixa ele tentar o ditado, né? A Deus dará. Então Deus criou o mundo e pronto, ele não exerce nenhum tipo de influência sobre o mundo. Ele deixa que as coisas fluam naturalmente, né? Tentar a música, deixa acontecer naturalmente. Pois é, o Deus calvinista nada naturalmente, tudo é boazinho aqui, controlado. Mas também não é deísmo não, cara. Deus criou e deixou o mundo solto, né? Não é assim. A gente vê um Deus que interfere na história o tempo todo. Cara, isso não é história, você vê o agir de Deus, cara. Você vai ver Deus entregando o governo dos egípcios, dos babilônicos, entregando, a gente está dando Daniel, entregando o domínio dos babilônicos, dos medos e persas, depois entregando esse domínio para os gregos, depois para os romanos, depois tirando o governo dos romanos. Você vê a gente Deus em cada parte da história. Você vê o dedo de Deus, de certa forma, poeticamente falando. Então, Deus, a gente não crê num Deus deísta, né? Não é deísmo, que Deus criou o mundo e deixou solto, correr solto, aleatório. Vocês se virem aí o que deu isso, não é assim que funciona. Mas Deus cessou, descansou de suas obras. Então, da mesma forma que não tem final, descansou e pronto, descansou. É isso. Aqui, o descanso que nos é prometido é um descanso que vai ser eterno. É um descanso concluído, um descanso que não tem fim. Da mesma forma, Deus está descansando para você, né? Mas mesmo descansando, Ele está cuidando de nós. Porque vamos pensar o seguinte: Deus se cansa? Não. Ele não é um para que se cansa. Que é uma linguagem poética, uma linguagem humana. Vamos entender que Gênesis é uma narrativa. E os primeiros princípios de hermenêutica, se interpretar o texto, a gente ficava com o gênero literário do texto. Narrativa não é poesia, não é epístola, entendeu? Não é profecia. Cada uma seria de um jeito diferente. Então, narrativa aqui é um ser humano, Moisés, escrevendo, inspirado por Deus, de fato. É Deus escrevendo, do jeito que eu quis escrever. Deus quis, mulher, escreve aí. Eu descansei, literalmente. Mas ele não é um para que se canse. Isaías fala isso. Então Deus não se cansa de fato. Ok? É o sentido de cessar as suas obras. E nós vamos cessar nossas obras apenas no céu. Quer dizer, no céu hoje. Muitas vezes estamos cansados. Quantas vezes nós estamos cansados de fato? Quantas vezes a gente não descansa como convém? Né? Eu vou falar por mim, cara, eu foi aqui sexta, né? Um dia eu vou de sexta. Eu cheguei em casa, eu estava extremamente cansado. Eu dormi antes das 11, cara. Eu raramente durmo antes de noite. É muito difícil no dia que eu durmo antes de noite. Eu fico muito cansado. E eu dormi antes das 11. Era 10h36 que eu dormi. O Serão Marco era 10h36. Eu estava muito cansado. Eu dormia antes das 11. Eu nem estava cansado demais. Eu não jantei, cara. Dormi sem jantar. Eu falei isso pro João. Cara, eu nem jantei. Eu tô cansado, eu não tava. Cheguei pro voo e tal. E tipo assim,
Quando deu 10 horas, eu dormi, capotei. Mas às vezes a gente fica nessa rotina, a gente não para para pensar no Shabbat, no descanso de Deus. Que Deus deixou esse exemplo pra gente. Olha, descansa. Vocês são de ferro, vocês têm que descansar. A vida não é só sobre trabalhar, sobre ganhar dinheiro, você tem que descansar. Eu fui num treinamento da PACX, né, que foi há um mês atrás, foi no final de semana de outubro, começo de outubro. Vocês vão se lembrar, no final de semana que eu estava aqui, foi um antes do campeonato da Jurek de vôlei, que a gente foi, né? E aí lá, antes de ir, eles deram um estudo dos 10 fundamentos. Então a gente teve uma reunião online, só se conhecer e tal, e falou sobre os 10 fundamentos. E foi muito interessante quando chegou no quarto fundamento, né? Que é o sábado, guarde o lembro de sábado santificado. Aí a missionária que estava conduzindo, ela falou o seguinte: você guarda 1/7 do seu tempo para Deus. Ela rapidamente fez a conta, se eu não me engano, uma semana tem 168 horas, se eu não me engano. Aí eu falei, dá quantas horas? Foi lá no chat. Aí, pois é, então você guarda para Deus, eu dividi, deu, não lembro quantas horas que tinha dado, eu tentei tantas horas, 30, né? Cara, na semana, cara, você descansa esse tempo, é o tempo todo você sendo produtivo. Porque a gente tem uma geração do seguinte: se você não faz nada, você se sente improdutivo. Está proibido descansar, mas está proibido. Você se sente culpado, cara. Você fala, hoje eu vou tirar o dia para descansar. E aí passa o final da tarde e você, cara, não fiz nada hoje. Não fiz nada. Cuidado para não cair muito esse tempo também, não fazer nada, né? Tem gente que vive só descansando, aí também não, cara. Vai ter formiga igual preguiçoso, né? Trabalha e fica o ouro, vamos lá. Mas assim, descansa, dá um break, dá um tempo, para ali. Às vezes você está ligado no 220. Eu não abro mão da segunda-feira para descansar, e no segundo para estudar, né? Às vezes. Mas hora ou outra, eu me vejo no domingo pegando para descansar no domingo à tarde, tirar um cochilo, passar dentro da família ali, assistindo um T-Shows, outra coisa, conversando, e assim, cochilar mesmo, descansar. A gente tem que descansar, isso é um fato. Então, às vezes a gente fala assim, tirar um dia. Eu tinha que essa percepção de 1/7 do seu tempo, não sendo literalmente um dia. E aí veio a reflexão também, né? 1/7 do seu tempo com o Senhor, meditando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, estudo só para isso não vale, assim, lendo com um sentido devocional, né? Você tem tudo conta nesse aspecto. Oração também. Quantas horas de oração na semana você teve? Quantos versículos você leu na semana? Isso importa muito. E depois a gente se questiona, Deus, por que eu estou passando por isso? Eu estou angustiado, ansioso, me sentindo pressionado. Cara, você não está descansando, cara. E não é qualquer descanso, é descanso do Senhor. Então, essa é a nossa geração, século 21, síndrome do não tem tempo para nada, porque tudo é muito corrido. Se eu não faço nada, não ser produtivo, tem até assim, Bernoulli que fala do trabalho e tal, cada vez aumentando a quantidade de pessoas que sofrem disso. Cara, dá um break, você não é de ferro, não descansa, para aí. Tira um dia só para você descansar, ficar tranquilo, nada, ficar de governo. Então, algumas horas do seu dia, você não é diferente. E tem semana e semana. Tem semana que é mais puxada, tem semana que é mais de boa, ok? Mas mesmo a semana mais difícil, confie no Senhor e dedique-se ao Senhor. Nós vamos tentar o descanso eterno que há no céu, ok? Versículo 6: visto que resta entrarem alguns nele, que por causa da desobediência não entraram, aqueles os quais anteriormente anunciaram as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes foi declarado: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mais uma vez, lembrando a palavra hoje, para ser maiúsculo, assim, no capítulo 3. O tempo para você servir a Deus é hoje. Não endureça o coração. Ouça a mensagem e pratique a palavra de Deus. E agora o autor vai argumentar em prol de Josué, né? Ora, se Josué houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Certeza que Deus descansou de suas obras e que nós iremos descansar também. O argumento do autor é muito simples, fala aí. Se Josué deu o descanso que Deus está falando, ele cita um salmo aqui, né? É um descanso. Ele fala assim, ó, Josué entrou na terra prometida com o povo. Então, se entrar na terra prometida, física e geograficamente, era o descanso que Deus prometeu ao seu povo, então o salmista Davi não teria falado de outro descanso. Por que ele se referiu a esse descanso? Ué, ele aconteceu aqui, geograficamente, fisicamente aqui, quando entramos na terra prometida,
porque não aconteceu ainda. O salmista fala de um outro descanso futuro, superior, que ainda não aconteceu. E que vai acontecer. Quando você morrer, se você é salvo, nós estamos com Cristo, nós acreditamos no pleno som da alma, que é com a Bíblia, fechar de olhos, pronto, todo mundo salvo. Não é assim. Mas teremos os céus, a terra, e vivendo no paraíso, sim, nosso descanso eterno. Glória a Deus por isso. Que bom, né? Que essa vida aqui cansa demais. Vou ter que estar querido, quando é pro céu. Mas antes pro céu, tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar com o refil, evangelizar. Levar para outras pessoas, né? O próprio fala. Então, Jesus é maior que Josué. Até agora, Jesus é maior que os anjos, que a lei, que Moisés. Jesus é maior que Josué. Agora, o versículo 11 até o 13, a gente tem uma outra sessão. Depois, a final do 14, será muito interessante também. Versículo 11: esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. O esforço aqui é contra a incredulidade, que é a única coisa que pode fazer desfalecer na fé, deixar você cair. A incredulidade. Não seja incrédulo, mas seja assim crente. O versículo fica legítimo. Seja crente, mas creia. Segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, o exemplo de desobediência do Antigo Testamento. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse versículo é lindo. E agora a gente vê o seguinte: o contexto desse versículo é muito comum usar ele. Inclusive a tia de Meia, quando ela pregou semana passada, ela mencionou ele. Ela começou o sermão mencionando esse versículo. Grava em Benício, mas é bem eficaz. Então, qual é o contexto desse texto? Qual é o contexto? O texto é o seguinte: vocês já entenderam no 3, no 4, pá. Então, o Senhor, não seja incrédulo, ouve a palavra, pratique a palavra. E ele fala, porque a palavra de Deus ela é viva. Ela não é uma palavra morta, ela é viva. Paulo fala em 2 Timóteo 2, que é o versículo 8, portanto, lembre-se que Cristo é citado. No versículo 9 ele fala o seguinte: olha, porque eu estou preso, eu estou encarcerado, como se fosse um malfeitor, um bandido criminoso. Porém, o Evangelho não está preso. O Evangelho está espalhando. É para Deus, né? Viva. Quando Deus quis criar a luz, ele disse: haja luz. Se eu falar, haja uma cadeira verde não é uma parte do nada, ela tem poder. A palavra de Deus tem poder, ela é viva, ela produz vida. Deus não depende de matéria para criar algo. A gente conseguiu criar, um papiro, criar um plástico, tijolos, através de matérias já existentes, que foram criadas por Deus quando não existia nada. Deus disse e houve. Jesus próprio é tratado como o Logos. No início era a palavra, com Deus, o Altíssimo. Então, Jesus era a palavra, Logos. João tem um tom bem filosófico, que traz muito nesse aspecto. É muita filosofia e teologia ali. É muito rico, é muito bem escrito, de forma que um leigo entende. E quando você tem um nível de espiritualidade maior, de conhecimento bíblico maior, de entendimento maior, você consegue ver a profundidade, a simplicidade e a profundidade do Evangelho de João. E fala que Jesus era a palavra, Deus tem poder. Aqui, o sentido de palavra não é literalmente apenas a Bíblia, as Escrituras, embora as Escrituras se encaixem perfeitamente nisso. Isso refere-se às Escrituras. A gente viu ontem, isso, claro, 2 Timóteo 3,16, toda a palavra de Deus é o único ensino. É a palavra de Deus, cara. Mas não somente a Bíblia, então Deus falou ao seu povo. A palavra de Deus tem poder. E ela é eficaz, ela não é só viva, ela é eficaz. É interessante, uma matéria de engenharia, de gestão da qualidade. Gestão da qualidade estudou sobre eficiência e eficácia. E eficiência e eficácia foi o exemplo que eu usei para me lembrar de eficiência e eficácia, foi o exemplo de futebol. Imagina o seguinte: quem joga futebol vai entender muito bem. Você está com a bola no pé, você vai cara do gol, o goleiro vem te fechando. E aí tem um cara do seu lado, que é literalmente só você tocar a bola para ele e ele empurrar o gol. O cara entra bola tudo do gol, cara. Não tem segredo, não tem calma. Para você ser eficiente, a eficiência é o que? É fazer o que é correto. É fazer o que a probabilidade, a estatística diz que é melhor você fazer. É fazer o que tem mais chance de acerto, a probabilidade de sucesso, de ser bem sucedido na sua ação. Isso é ser eficiente. O cara eficiente é aquele cara que toca a bola do cara do lado.
Agora, a eficácia é atingir o objetivo. Não importa se você foi eficiente ou não. E aí, o professor fala, é mais importante ser eficiente do que ser eficaz. Às vezes, você é eficiente demais, mas não eficaz. O resultado não vem, mesmo sendo eficiente. E às vezes você não é tão eficiente, mas o resultado vem. E aí o que acontece? O que importa mais? O cara foi eficiente, tocou o cara do lado, e o cara fez igual o David em 2009, que derrubou debaixo do gol. Ou o cara que preferiu fazer o mais difícil, ele joga o goleiro, ele chegou assim, tipo, quase perdeu o ano na reta final, mas fez um gol. Ele não foi eficaz, ele foi burro. Me desculpa, ele foi burro. Ele tinha que tocar pro cara, foi driblar o goleiro ainda, nem vai chutar. Tá? Tá de cobertura, pelo amor de Deus, o cara foi driblar o goleiro. Ele não foi eficiente de modo nenhum, mas ele fez o gol. Aí o cara não tava nem reclama, né, quando tocou pra ele. Talvez o treinador dá uma ponta dele deixar, mas o cara não reclama. Se não faz o gol, ele tem que ouvir. Ele não foi eficiente, ele foi eficaz. Ele foi eficaz, ele cumpriu o propósito de cumprir, que era fazer o gol. O objetivo de tudo que eles estão fazendo ali, os caras se vestem, treinam todo dia para fazer gol, ser campeão, ganhar dinheiro, é isso, fazer gol. Então tem uma diferença entre eficiência e eficácia. É óbvio que a eficiência aumenta a chance de eficácia. Aumenta a chance de eficácia. E a questão aqui tem momentos que, sem ser eficiente, você é eficaz. É claro que tem. E mesmo sendo eficiente, você não vai ser eficaz. Porém, na maioria das vezes, aquele que é eficiente vai ser eficaz. Aí é outro aspecto da eficiência e eficácia. Então, aqui a palavra de Deus ela é eficaz, isso é, ela resolve o problema, ela atinge o objetivo dela. Qual é o propósito da palavra de Deus? Ela atinge. Pronto. Ela veio para você aprender, nos exortar, nos aproximar de Deus, usar a informação, nos moldar, para ter um caráter semelhante em Cristo e para a gente poder crer em Jesus e entrar no descanso celestial. E ela faz isso, ela é eficaz, de um jeito ou de outro. Ainda que para os nossos métodos humanos, a gente possa olhar e falar, não é tão eficiente, eu acho que não é o método mais eficiente para você convencer um homossexual para entrar no reino. Você vai em Romanos 1, versículos 23, 24, né? 22, 23. Acho que não é muito eficiente não, mas é eficaz. Você pode achar que é eficiente, mas é. Deus é perfeito, Deus não erra. Deus faz o que é certo sempre. Ele é tão eficiente quanto eficaz. Quando o autor escreveu isso por mim, ele não tinha essa ideia, essa concepção de eficiência e eficácia, né? Eu trouxe isso aqui para vocês entenderem melhor o significado de eficácia. Então Deus é eficiente e eficaz, Ele é perfeito, Ele é o próprio Deus, Ele não erra, Ele não falha. A sua palavra não volta vazia. Não é assim que diz o texto bíblico. Deus de maneira alguma voltará vazia. Ela vem e cumpre o seu propósito e depois volta para Ele. Então a Deus é viva. E ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Se tem espada de dois gumes, ela tem duas pontas, né? Ela tem dois gumes, o gume é a ponta, para perfurar. Tchá. Então, da mesma forma que ela perfura o que está sendo agredido, ela perfura o agressor também. Então tem que tomar muito cuidado, é perigoso. Por que os caras usavam mais dois gumes, não ser tão perigoso? Para ter a agilidade, né? Porque com os dois lados ele baixa, ele fica limitado apenas um lado da espada. Então ele corria o risco de ser golpeado ele próprio, sua própria espada, né? Digamos usar muito bem, para poder ter maior versatilidade ali, para poder desferir os golpes. E o que a palavra de Deus está falando para a gente aqui sobre a palavra? Está falando que, primeiro, ela corta isso, ela atinge aquele que vai dar a mensagem. Depois, ela penetra o coração dos ouvintes. Então, primeiro, a palavra de Deus tem que falar com você, para depois ela falar aos corações daqueles que você vai evangelizar e discipular. Primeiro, ela tem que falar com você. Não tem como você pregação, não, gente. Claro que pregação, da aula também. Inclusive, até uma mensagem para a Kéfera, que olha que é longe de beber, porque de todas as lições, essa foi a que mais, assim, eu senti entrando no coração mesmo, de fato. Caraca, cortou esse Pedro, realmente, literalmente, foi muito. E eu oro ao Senhor, orei lá dentro aqui, Senhor, que não tenha ficado só para mim, que por favor me use, para que a palavra de Deus penetre os corações dos que estavam presentes hoje, dos que vão ouvir a palavra de Deus hoje. E ela tem que penetrar o seu coração, mas para isso não endureça o seu coração, conforme o versículo que a gente leu aqui anteriormente. Não endureça o coração, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Quem não é eficaz é você. Você que não é eficaz. Você que está muito por dentro sem Cristo. A palavra de Deus é viva. E Jesus nos traz vida quando a gente crê e aceita. Né?
Pela fé, recebemos a salvação pela graça de Deus, e aí nós somos vivos. Então ela penetra fundo. Isso é, ela dói às vezes, ela machuca, porque ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntos e medulas, cara. Muito profundo, cara. A palavra de Deus, ela não é só um cafunézinho, um carinho, não vai ficar tudo bem. É confrontamento. Todo dia, toda vez que você lê a Bíblia está te lendo também. É nesse sentido, porque ela é viva, ela é uma espada viva, que quando você manuseia, você é atingido. Ela penetra, cara, o seu corpo, divide junto as suas medulas, tua alma e teu espírito. Então ela fala com você. E, se eu não me engano, é Hernandes Dias Lopes, que falou uma pregação uma vez, acho que de Hebreus, pregação, eu acho, não sei. Mas só tem esse texto, né? Então tem que ir com essa pregação. Ele fala assim, que a maneira correta de você ler a Bíblia é encontrando erro em você. Nós melhores aplicar a Bíblia. Leia e fala, beleza, o que é que Deus está falando para mim? Mudar, para mim melhorar. A palavra de Deus te transforma, abre o seu coração, não endureça o seu coração. Ela por si só tem poder, basta você não endurecer o seu coração. Abrir o coração para a palavra de Deus. E se você seguir isso aqui, cara, você vai sair bem. Pode ter certeza disso. Não tenha medo. Vamos sair bem. Aqui no EBD, vocês acreditam fielmente nisso. Vocês não estariam aqui. Né? Vocês estão sendo salvos porque no EBD. Mas aquele que vem no EBD, o rapaz, muito provavelmente, não posso afirmar que eu sou Deus. Muito provavelmente, os frequentes do EBD creio que são salvos. Né? Os caras acordam cedo de manhã. A gente já tem a nossa rotina de estudos, de trabalho, acordando cedo todos os dias. E os pontos a guardar está aqui para aprender mais a palavra de Deus, para ouvir essa palavra que é eficaz. Então, ela não é um carinhozinho, por mais que a gente tenha um conforto, sim, a gente tem a promessa de contar nas cantos de Deus, mas é confrontamento. Você vai ser constantemente confrontado com a palavra de Deus. Ela vai confrontar você. Você está errado, pronto. Você está errado nisso e tem que mudar nisso. Simples. Mude. Porque Deus não agrada disso, não convém. Você tem que mudar e é isso, pode acabar. Então, todo tempo a gente vê isso na Bíblia. Exortações, disciplinas, aplicações práticas, para a gente mudar e transformar. Quantas vezes nós não somos fracos nesse aspecto, né? Como eu falei no começo de vocês, a citação igual os Nicodemos, a gente não fala aquilo que Deus quer falar por medo da reação da pessoa. Pelo amor de Deus, gente. Hoje é que dia mesmo? 3, né? 3 do 11. Ih, rapaz, tem esse nome de todo mundo. Então, o secretário vai fazer esse trabalho. Eu vou escrever só no mais que está aqui presente. Então, faz o resto. Vou colocar isso assim, que a gente está vindo mais acelerado que outros aí. Vou colocar ela assim. Então, o Felipe tem um, né? João Felipe. Isadora é com S. Não tem nada de diferente, não, né? Eu vi várias Isadoras diferentes aí, toda batizada. Carlos, igual não é possível, tem um gourmetizado em nome Carlos. Júlio César. O bravo nome do imperador, né? Júlio César. César. Todo mundo presente. Então, depois o secretário está fazendo mais nem dinheiro para ele. Os demais. Vídeo esse dinheiro. Muitas vezes não nos omitimos, né? A gente deixa de falar a verdade da palavra de Deus, como eu falei para vocês da estação dos alguns momentos. A gente deixa de falar porque com medo da pessoa se ofender. Cara, a palavra de Deus ela vai ser ofensiva na perspectiva humana. Porque eu te falo uma coisa, quem gosta de ser confrontado, quem gosta de ouvir, cara, você está errado, você errou, não é assim que se faz, você não devia ter feito isso, ou pior ainda, você tem que mudar isso. Peraí, você acorda você dorme 2 da manhã todos os dias, 3 da manhã todos os dias, e fica vendo telas de meia-noite às 6 da manhã, isso faz mal ao seu corpo, sabia disso? A sua mente, a sua visão, tudo. Para de fazer isso. Troque completamente esse estilo de vida em prol do que é correto, do que é eficaz, do que é melhor. Não é fácil. E aqui eu estou falando de uma coisa bem simples, assim, falando de uma coisa mexer no celular até de madrugada. Estou falando de uma prática de vida que algumas pessoas têm.
Exemplo. São campos que está pegando muito nossos jovens. E aliás, eu dando aula para crianças, né, de 11 anos, adolescentes, 17, adolescente eu não sabia, cara. Mas essa área está pegando crianças também, cara. É a parte sexual. Crianças tão novas prostituindo seus corpos. Cara, e a construção é a coisa mais normal do mundo. Eu peço, eu dou um conselho para vocês hoje. Olhem, coloquem diante de Deus os seus filhos que ainda não nasceram. Espero que vocês já façam isso. Espero que, né, mais vocês no relacionamento, né, estão mais próximos disso de um Júlio César, cara, assim como eu estou mais perto de vocês, questão de idade, já começam no relacionamento. Bom, aí tá bom, acho que nós casamos primeiro, né? Se vocês do lado uma mulher e casam, nada, pensou? Casar nos domingos, não, rapaz. Acho improvável, mas não é impossível, né? Acho improvável. Mas, cara, sério, coloque os seus filhos diante do Senhor. Senhor, que meus filhos não sejam assim. Ensine eles. Porque você não consegue vigiar. Não é impossível. Você vai colocar um trono no menino 24 horas por dia, instalar um aplicativo que monitora onde ele está, colocar um cara, você não vai ter, você não vai presente, você não consegue vigiar seu filho. Porque você consegue ensinar ele a entender que essa palavra que é viva e eficaz e que vai penetrar o coração dele, vai mudar o seu filho. E com o exemplo dele, vai mudar os outros. A palavra de Deus é confrontativa, ela te confronta, ela te transforma. Então, olhe por isso, olhe para os seus filhos, porque está cada vez mais triste, cada vez mais decaída a situação da humanidade, cada vez mais agravada. Na sala dos professores, essa sexta, né, os colegas falaram, o professor está falando o seguinte: eu penso seriamente não ter filhos. Quando eu olho, já começamos com uma sala específica lá, não olho se contar. Aí, estou constando a hora de eu falei rapidamente, falei, olha, uma das coisas que me anima a ter filho é o filho que eu fui, não deixe a parte. Porque é possível você. Obrigado pelo palavra. É possível você seguir os caminhos do Senhor. Meu pai e minha mãe não podiam me deu pegar lá, bom pegador, isso usava muitas vezes, é muito seguro. É possível sim você seguir os caminhos do Senhor, mesmo quando seu pai e sua mãe não estão te olhando. Mas se for ensinado, eu falei, ensina os caminhos do Senhor, é o único jeito de se manter puro. Eu estava falando, nós estávamos acerca de como está associando, não só jovens e adolescentes, mas não, crianças. Mas o que está pegando muito é a parte sexual, você sabe disso, você consegue ver isso também, você me dá aula, também sabe. Cara, tá triste isso, cara. Lamentável. Mas não somente essas, várias outras. Aí você chega em alguém e fala assim, fica em pecado. Cara, eu tenho que ouvir isso. Não quero. O cara tá no primeiro ano de ensino médio, doido pra pegar as menininhas. Você quer o cara, né? No nono ano, ele tava tudo moral pro cara, o cara, às vezes até pinta, tu virar pro cara e fala, fica em pecado. Ah, só muito alguém. É pecado. A palavra de Deus fala isso. É fácil, né? Você é orgulhoso, você se acha superior aos outros, esse seu sentimento de superioridade é pecado. Você é ansioso, é pecado. Ansiedade é pecado. Não agrada a Deus. Você é ansioso, confia, descansa você. Então a Bíblia é uma série não é só um manual de regras, mas é uma série de comportamentos especiais que vão entrar fundo no nosso coração. Tem que entrar. A menos que seja um coração endurecido, segundo Faraó, que não ouviu o nome de Deus. Mas ela foi Deus que desceu o coração de Faraó. Já falei sobre isso no EPD e não vou entrar nesse assunto não, porque tem outra teologia para a gente falar aqui, que é a tricotonia da alma. Esse versículo, aliás, o que é a tricotonia? Trigo de três, né? Que a gente tem a tricotonia da alma e a dicotonia da alma, divide em dois. A tricotonia da alma diz que nós somos corpo, matéria, alma e espírito. A dicotomia diz que nós somos só corpo e espírito, ou corpo e alma, que alma e espírito é uma coisa só. E os caras recorrem muito aos originais, a referência a espírito, a alma, para dizer que é um único sentido. E o que os tricotomistas falam? Que o espírito é o som de Deus que Deus nos deu, a parte realmente espiritual, e a alma ganha os sentimentos, né? E o corpo é o corpo. O corpo é o corpo, aí a alma é mais a mente, os sentimentos, o coração. A espírito é mais a mente, entre aspas, e o coração, o sentimento é mais a alma. Eu sou um tricotonista, praticamente falando. Nosso Yolanda também é tricotonista, mas o João a gente já conversou muito sobre isso, o João também é tricotonista. Os calvinistas, são a maioria, os teólogos reformados, né? Eles vão ver que eles são tricotonistas, a maioria.
Nós não somos reformados, como a gente falou ontem, a gente bebeu da reforma, nós somos paralelos ao protestantismo, mas batistas nós não somos protestantes. Se eu não me engano, está na declaração doutrinária, né, do Batista, não tenho certeza, não tenho quase certeza que está. Está original, está na nossa declaração, eu não tenho certeza, tá? Nossa, vamos ver aqui, então pesquisa em casa. Eu vou pesquisar exatamente, declaração doutrinária, eles pesquisaram isso, eu pensei só nisso agora. Então, tá, por que a gente não tem autonomia da alma? Não somente para esse versículo, que está falando literalmente de pedir algo espírito. Por mais que eu vi um pouco de argumentação deles, eu nem vou trazer para vocês, porque eu não vi, eu não pesquisei tanto sobre, eu estou conhecendo um pouquinho superficial do assunto, mas os poucos argumentos que eu vi essa semana, eu não achei convincentes, assim, eu achei muito malabarista lógico, tô bem sincero. Então eu acho que pode trazer para vocês a coisa que assim, taquinho demais. Vamos fazer a falação deles. Se alma e espírito fossem duas coisas, então nós falamos de dividir juntas e medulas, seria falar de dividir juntas e ossos. Cara, eu esperava mais de você. Inclusive, um comentário que eu li bastante, foi muito bom, aliás, todo o restante dos comentários foi excelente, mas essa parte não. Então, assim, falei, não forçar muita barra. Preciso ver mais debates disso, né? Ver mais ideias diferentes sobre isso, para eu entender melhor a dicotomia, mais argumentos de lá. Porque eu sou tricotomista, não sou tricotomia. Um argumento muito novo, o pastor Elon usou, inclusive, de 1º, até hoje, cara. 1º de março, a gente multiplica a nave, sabendo que eu vou pedir um carro de namoro, né? Então, eu não dava por disso. Eu e o pastor conversando sobre isso, a gente até gravou aquele podcast, né? Por não é aquele escutagem, eu gravei, resolvi a resposta do pastor. O pastor falou o seguinte: a alma, o espírito volta para Deus. Quem vai para o inferno será a alma. Cara, isso já me definiu. Você vê a Bíblia usar isso. E as palavras são importantes, né? O sopro, o fôlego de vida que é o Espírito, ele volta para Deus. Então, ele volta para Deus. O Espírito que ele te deu para você viver. Por isso que é possível clonar seres humanos. O sopro de vida não é Deus. Então, eu posso reproduzir um corpo humano que ele não vai ter vida, cara. Não vai. Deus é o sopro de vida. Porque às vezes tem um raciocínio lógico. Eu sempre falo isso, mano. O raciocínio lógico é o que nos diferencia dos animais. Então, nesse sentido, os animais até ter alma, né? Sei lá, se isso é correto, teologicamente falando, não sei. Mas espírito, sei lá, Jesus tem espírito, cara, porque eles não pensam, né? Não tem raciocínio lógico. Mas eles vão para Deus também. Então, a alma é salva, não. O espírito volta para Deus. Para mim, isso aqui é matador. Fora, rapidinho, só mais um versículo. 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23. Vou procurando, então não pode falar. Vou colocar esse versículo. A gente também ouve falar nesse assunto de dicotomia e tricotomia, né, relembrando o que a Cláudia falou, que é isso, né, que a alma estaria ligada a quem nós somos, a pensamentos, a sentimentos, a emoções, e o espírito seria algo que nos ligasse a Deus. Né, e o corpo é a matéria que a gente tem. E quando você está lá no mundo, né, em iniquidade, você está morto de quê? Do espírito. E quando você aceita Cristo, você passa a estar vivo do Espírito. Então, por isso eu também sou tricotomista, um dos motivos, né, que você apresentou. E esse é outro, né, que leva a entender que quando a gente está morto o quê? No Espírito. Mas se a gente tem alma e corpo, entretanto, o Espírito está ali morto. Perfeito, muito bem acrescentado, realmente. A gente está morto, mas em Cristo a gente foi vivo, verdade. E aí, a gente tem o Paulo falando do 1 Tessalonicenses 5 ao 23 mesmo, que do 22 ao 23, coisa bem famosa, olha, sem Deus não fala de mal. 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados em Deus, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Cara, que Paulo falou isso, mano? Isso não existe. Corpo, alma e espírito. Tá de brincadeira. Tá aqui, tá claro. Corpo, alma e espírito. Não é uma figura de linguagem, não, cara. E todas as vezes que Jesus fala da alma, todas as vezes que fala do espírito também, cara. Então, assim, é tricotomia. Por mais que um dos motivos, inclusive, de eu não estar. Por que você não estou lutando assim? Porque, assim, tem coisas mais importantes que discutir tricotomia e dicotomia. São as famosas doutrinas secundárias, né, que nos diferenciam para essas presbiterianas, que é a dicotomia, sua maioria, batistas, sua maioria, tricotomistas,
mas não são essenciais para a salvação. O seu secreto, você não tem, que é só um espírito, que é uma coisa só, os seus secretos são dois diferentes, isso não é relevante à salvação. Mas nem por isso seja alegre, né? É interessante você estudar, você ter argumentos, vazamentos, igual o João aqui defendeu o ponto de vista, não, eu sou por isso. Não é porque só eu ouvi alguém falar, não, mas eu tenho argumentos e vazamentos. Por que consegue aqui que não foi Paulo que escreveu a Epístola aos Hebreus? Porque eu pesquisei sobre isso, eu vi na aula da BD, eu me lembro, você falou que é por isso, aquilo. O grego é diferente, o estilo de argumentação é diferente. Paulo explica e lá no final ele aplica, Hebreus explica e aplica, simultaneamente explica, aplica. Então você tem argumentos para isso, bem importante, né? Igual que essa autoria dos Hebreus também. Cara, eu vou ficar perdendo muito da minha vida nisso, não vou, mas alguém se debruçou nos estudos, alguém tem que fazer esse trabalho. Eu vou debruçar sobre esse cara, ou desses, né? E é importante a gente ter um pensamento bíblico, né? Mesmo essas coisas mais secundárias, essa teologia. Você não pode ser acionista ou pré-acionista e não tá, isso é fato. Então, ou lançamento de simulação, você prepara para ir antes, né? Eu não tive isso ali, estou de pouco, não. Prepara para depois também, não vou passar pela tribulação, não. Prepara para os dois. Mas, de toda forma, Jesus volta. Então, isso não é essencial à sua salvação. Nem por isso você vai deixar de estudar. Né? Estude, entenda as doutrinas do embasamento, é importante. Né? Mas lembrando que isso não é um foco para a gente. Ok? Então, explicando essa parte da dicotomia e tricotomia, essa palavra ela é rápida para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, quando você lê ela te lê de volta, cara. Ela discerne os seus pensamentos, os propósitos, a intenção que está no seu coração. Você não consegue enganar Deus. O seu coração não engana Deus. Tudo que você pensa, tudo que você sente, aquilo que você mais obscuro, ou profundo, né? Não obscuro de ser errado, até bom, mas você não fala, não é errado também, obscuro também, profundo, que você não fala para ninguém, você não fala nem para sua esposa, não fala nem para seu marido, nem para seu pai, nem para sua mãe, nem para seu pastor, nem para seu melhor amigo, para ninguém. Aquilo que está só entre você e Deus sabe. A palavra vai lá. Ela vai lá, ela toca lá, ela divide lá, ela penetra, ela corta lá no íntimo do seu coração, do seu pensamento. Então, a palavra de Deus ela tem esse poder. Por quê? Porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Olha o versículo 13: não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário. Isso a criatura não seja manifesta, isso é revelada. Não tem nenhuma criatura que está escondida na presença de Deus. Perante Deus, todos estamos aparentes, nus e patentes. Olha, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. O artigo daquele se refere, obviamente, a Deus. Né? Isso é óbvio, né? Tá, vamos deixar claro aqui, óbvio, vamos deixar claro. Então, tudo está descoberto e patente a Deus. Na AIC, Almeida Corrigida Fiel, e na ACF, né, que é a CF Corrigida Fiel, a AIC Revista e a AIC Revista Corrigida, que são Bíblias mais formais, aparece todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Então a gente tem um espectro aqui, as Bíblias mais dinâmicas, mais formais. A área ela está bem equilibrada, aprendendo bem mais da formalidade. Aí ela já traz descobertas e patentes. Ela troca nuas por descobertas. A palavra mais fácil de entendimento. Mas todo mundo sabe que significa nua, né? Então, mas enfim. E aí, quando você vai cair para NA, que também está bem próximo, está bem equilíbrio, mas já aprendendo o dinamismo, para NBI, que também é bem dinâmica, de mais fácil entendimento da leitura, elas traduzem patentes para descobertas. Então, todas as descobertas são descobertas, tem NBI aí, bem ali, o cara li isso. Cara, tem pouco tempo que eu li esse negócio, eu esqueci. Olha para mais no celular, coloca NBI no filho. É a palavra, eu esqueci assim, a palavra da NBI, da NA e da NBI, a mesma palavra. A NTH, eu não quis decorar a palavra, não, mudou a palavra. Eu fiquei lá, mudou, a palavra inferior à da NBI e da NA. Usar a CF.
Essa é, use patentes mais corrente. Enquanto o cara nos procura, essa questão de Bíblia formal e dinâmica é o seguinte, já expliquei para vocês um pouco, vou explicar um pouco mais. A Bíblia que é mais formal, né, o foco dela ela é mais fiel ao texto, como foi escrito, ao texto original, mas ela é mais fiel às palavras. Não que a dinâmica é infiel, é que ela é mais fiel ao sentido, o que o texto quis dizer. Então, note o seguinte: se no original a palavra é a palavra nua, a palavra patente, então aqui eles traduzem literalmente para nua e patente, pronto. Traduz para isso, simples, acabou. Vamos buscar o que mesmo? NVI, nova versão internacional. Esse versículo, Hebreus 4,13 na NVI. Apesar do Google aparece, coloquei aqui Hebreus 4,13 NVI. Esse é o primeiro link que vai aparecer já. Aparentes, esqueci a palavra, aparentes mesmo, com aparência não deve ter, nuas e visíveis, eu acho que deve ter, que você fala. A gente foca para umas coisas, né? Não esquecer umas coisas. Isso aí não esquecer, não é possível, né? Você esquece, acontece. Eu sempre falo o seguinte: quando você vê uma pregação, isso é a parte humana, para você lembrar que é Deus falando, mas Deus falando através de um homem. Ontem nós estávamos andando no estudo, né, da forma protestante, ele falou Leonardo 10, né, Leonardo Alexandre 10. Aí depois ele falou Leão 10, eu falei, mas Leão 10 não, era Alexandre 10, ele falou errado. Aí depois ele falou Leão 10 de novo, aí ele lembrou, ele falou, não foi Alexandre, eu errei. Deus estava falando, tá, Deus é perfeito, mas eu não sou perfeito. Aquele pelo qual Deus utiliza para falar não é perfeito. Exposto. Todas as coisas são descobertas e expostas. É porque a palavra patente é difícil de entendimento. Então, quando você esquece uma coisa assim, tem um erro de português, alguma coisa, é a parte humana da pregação. É que Deus fala através de homens. Então, vai ter isso sim. Sou um ser humano, assim como qualquer outro. Eu confesso que de todos os capítulos de Hebreus, esse foi o que mais estudei, quanto mais coisa para falar aqui. Porém, acontece, né? Peço perdão também, mas é isso. Então, a equivalência formal, ela foca nisso, na palavra. A equivalência dinâmica foca no sentido da palavra. Exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Na frase, Davi, então, avistou uma pedra. Ele pega a pedra, no movimento, atira acertando a fronte do gigante. E o gigante está no chão. Aí a Bíblia parece formal, ela vai trazer assim, essas palavras, né? É um português mais refinado, né? Palavras bem mais sofisticadas, um pouco mais difícil de entender, às vezes. Muitas vezes são patentes. Não precisa de patente, cara. Patente para mim é de exército, generais, isso aí. Inclusive, você precisa no dicionário, aparece isso também, nos significados. Mas no português você entendeu o que é patente. Aí eu entendi, o que eu falo com vocês. Aí parece dinâmico, foca no sentido. O que é o sentido? Ele pegou uma pedra e estava na testa do gigante. Então, ó, Davi olhou uma pedra, pegou a pedra e acertou a testa, não a fronte, a testa do gigante. O gigante foi ao chão e o gigante caiu. Então está fiel ainda ao texto bíblico. Mas cuidado, porque Bíblias dinâmicas demais, elas beiram, algumas versões de Bíblia beiram parafrases. Como aquela Bíblia do grau lá, né? Como é que é o título dela? Mas Bíblia. A palavra não. Bíblia do. Cara, tem um cara dando grau no Bíblia Freestyle, olha o nome, mano. Estilo livre, cara. Bíblia não tem como. Na Bíblia Freestyle, na NTH era assim, né? O cara tava andando ali, ele viu uma pedra moscando, andando bobeira, ele passou a mão na pedra e pá, fuzilou o gigante, headshot. Isso, literalmente, tá deixando a freestyle, literalmente. Pode até pior, eu não consegui fazer isso. Sei que nem esse cara, me esforçando, eu não consegui. Então, cara, parafrase. Então, para mim, minha sugestão para vocês, o máximo de dinamismo, né, da equivalência de vocês podem chegar era NVI. Aliás, NVT. Para quem é novo na fé, o NVT, cara, não precisa ser NTLH, cara. NTLH chega. O problema de você não ser tão fiel à palavra e nessa busca de ser fiel ao sentido é que você fica à mercê da interpretação dos responsáveis pela interpretação da Bíblia. Você fica à mercê deles. Se eles interpretaram errado, e tem coisa que uma palavra está interpretada errada. Não, um exemplo aqui, cara. O cara pode entrar aqui, ó. Quando ele falou dividir alma e espírito, na verdade ele quis dizer foi isso.
Bom, não coloco isso que ele na verdade quis dizer. Entendeu? Então tem esse perigo, parafrase, cuidado. Então, NVT, para quem não sabe, eu recomendo. Depois vai com o NVI, cara, meio é ótimo. Às vezes você não entende o texto. O que eu fiz? Duas coisas que eu fiz para entender patentes, assim, não entendo. Ah, deve ter a ver, eu imaginei. Então, me pareceu um paralelismo, né? Na cultura hebraica tem muito paralelismo. Então, se estão nuas, descobertas. Então, deve ter a ver com estar exposto, pensei isso mesmo, está visível, aparente, está nesse sentido. Pesquisa o significado de patente, literalmente isso, está exposto, está visível, está ali, não está escondido, é literalmente nesse sentido. E pesquisei três coisas, né? Olhei o que a NVI fala, o que a NRA fala, mas eu olho mais a NVI primeiramente, que a NVI traduz uma palavra mais fácil de entendimento, né? E aí expostas, né? Mais fácil que patentes, né, cara? Expostas, não sabe o que significa, é possível. É possível, o cara não sabe o que significa. Mas é errado. E depois eu já falo no original grego. No original, a palavra canoas é gimno, com M, gin, Y e no. Gimno, que significa literalmente a figura de alguém que está semi-nu. Aí vamos relembrar aquela teoria da nudez que a gente viu, né, em agosto. O semi-nudismo para nós é canu também. Então, alguém está só com as roupas de baixo, a palavra tem sentido literalmente, quem está com as roupas de baixo canu. E alguém está totalmente despido, sem nada. Isso aí está nu. Não tem nada que cobre. Por isso que elas são descobertas, é muito boa, né? Da área é perfeito, descoberta. Muito bom. A NBA também traz descobertas, né? A CF, por exemplo, duas patentes, descobertas de patentes e descobertas expostas em NPI. E a palavra grega que aparece aqui para patentes, né? É trecherizo. E essa palavra grega é muito massa, cara. Muitas vezes a palavra grega tem um sentido, assim, não é só uma tradução simples. Pneuma significa sopro, vento, espírito, pronto, é só isso. Não, aqui traz uma figura de linguagem, o seguinte, é uma imagem, uma representação de um lutador que nocauteou seu oponente, ele vai lá e toma o pescoço dele até a submissão total, até a vitória definitiva, ou até expor ele, de certa forma, expor essa morte. Então ele venceu, é uma vitória que está feita, definitiva, ele vai lá e ele aperta o pescoço dele, do seu oponente. É literalmente isso, o sentido da palavra dele, tá? Para expostas, ele veio para descobertas, ou, perdão, patentes. Então, ele torce, a palavra de Deus é eficaz, e para Deus tudo está descoberto perante os olhos do Senhor. Tudo, ele vê tudo, ele sabe tudo, ele sabe os seus segredos, ele conhece os teus pontos, ele conhece a tua jornada, ele conhece as tuas dificuldades, ele sabe o que você sofre, ele conhece as suas alegrias, as pequenas conquistas, às vezes você não compartilha para ninguém, é importante para você, ele sabe, porque nada está escondido e nada está patente aos seus olhos. E é muito interessante a palavra para olhos aqui, oftalmos. Ofto vem de olhos, né? Na oftalmologia, né? Então, oftalmos, a palavra grega para oftalmos, ela não tem nada a ver com olhos, cara. Nada a ver com olhos. O significado, isso é uma linguagem poética. O significado aqui é o seguinte: é a faculdade mental, isso é entendimento. Então, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Deus sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Todas as coisas são expostas, são descobertas ao conhecimento do Senhor. Ele sabe de tudo. Não tem como fugir de Deus. O salmista fala: seja mais profundo abismo, Deus está lá comigo. Não adianta esconder nada de Deus. Para finalizar, vamos 3 versículos finais. Tendo coisa de Jesus, o Filho de Deus. Vamos fazer uma leitura alternada? Eu vou ler um, vocês lerem os dois. Tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetra nos céus, conservamos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Então aqui, esses 3 versículos finais são um resumo, tá? Que o autor está resumindo tudo que o autor falou. Os 4 primeiros capítulos, ele resume nesses 3. E a gente vai iniciar o segundo bloco de livros, né? Tem várias divisões, não é tão simples fazer uma divisão de um livro da Bíblia. Eu descobri isso nos comentários exegéticos.
Tem debate até para de como dividir o livro, velho. É incrível. Tem debate desse negócio. Que a Bíblia é um livro complexo e pode ser estudado mesmo, né? Não é tão simples assim. Né? É simples e profundo ao mesmo tempo, que nem o Evangelho de João. Então, há debates, mas uma das divisões que eu mais gosto é que divide o primeiro grande bloco, é Deus de João 4. Mostrar a singularidade de Cristo em relação à lei, profetas, Moisés, Josué, aos anjos e tal. E agora a gente vai iniciar a segunda parte. E aqui ocorre uma transição, né? E todo versículo de transição, ele faz duas coisas. Primeiro, ele conclui o que está no anterior, a ideia do bloco anterior, e inicia já, até hoje, a ideia do posterior. É por isso que chama de transição, que está entre um e entre o outro, ele está no meio, ele fez a transição. Então não é cortado nada. Olha a transição aqui. Porque no capítulo 5 vamos ver Jesus sendo superior aos sacerdócios da antiga aliança. E o foco de Hebreus é mostrar que Jesus é melhor. Vamos mostrar que ele é melhor. Bora lá. Jesus fala assim, o autor dos Hebreus fala assim: tendo Jesus, Filho de Deus, como o sumo sacerdote que penetrou nos céus. Então aqui ele está falando o seguinte: o sumo sacerdote, que era o sacerdote dos sacerdotes, o chefe dos sacerdotes, a principal figura espiritual de todo Israel, era o sacerdote. Tipo um papa, um judia, os católicos, literalmente. Ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava na presença de Deus, na Shekinah, na glória de Deus, uma vez por ano. Porém, Jesus entrou no céu. Ele está sentado na destra de Deus, ele habita com Deus. Olha a diferença, olha a superioridade disso. Então nós vamos manter firmes, pensar desse sumo sacerdote que é Cristo, que é o sumo sacerdote final, que fez expiação pelos nossos pecados. Os sacerdotes fazem expiação pelos pecados de todo o povo e deles mesmos. Jesus expia só por nós. Ele não precisava de expiação, porque ele não tem pecado. O sacrifício do sacerdote tinha que ser feito de novo, porque ele não era perfeito. Jesus não, o sacrifício é definitivo. Não crucifique Cristo de novo, conforme Paulo avisa. Okay? Conforme Deus avisa, né? Não crucifique Cristo de novo. Continuando, porque não temos outro sumo sacerdote que não possa padecer nossas fraquezas. Antes ele foi tentado todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Porque uma coisa muito simples, cara. Ninguém pode nos entender melhor do que Jesus. Mas eu sou um ser humano, eu tento ser, cara, mas não entende, porque você pecou, né? Então, ninguém é superior a Cristo nesse aspecto. Jesus, sendo homem, foi tentado da mesma forma que nós somos tentados. E ele não foi tentado em literalmente tudo que fomos tentados, no seguinte aspecto, né? Em cada área da vida. Jesus não foi tentado, por exemplo, com vício de jogos, né? De cassino, de jogos eletrônicos. Não tinha jogo na casa dele. Jesus foi tentado com o pai, na criação do filho. Jesus teve filhos. Jesus foi tentado no relacionamento. Jesus não se relacionou com ninguém. Já pensou que os filhos de Jesus, eu sei tipo Deus hoje em dia, né? Sou da linhagem de Jesus, sou Deus. Eu teste DNA para ver quantos por cento de sangue de Jesus eu tenho aqui. Ele podia ter filhos, né? É algo bem óbvio, né? Não é sobre isso. Então assim, mas ele foi tentado em todas as esferas da vida, no seguinte aspecto: tentações do corpo, da alma e do espírito. Tentações do corpo, fome. A gente vê isso lá para tentar no deserto, né? Fome, transforma-se em água. Tá bom. Tentações espirituais, orgulho, não. Você curse perante mim, você vai ser como Deus. Tentações da alma. Deus te protege, vai, sabe tudo aqui. Deus te protege, bora. Então, ele foi tentado em todos os aspectos, inclusive o próprio diabo em pessoa encarnada, né? Então, ele foi tentado. Então, Jesus entende a sua dor, ele sabe como é. Ele sabe como é aquela pessoa que eu vou para comer. E é errado, não estou falando que é ser para comer, mas ele entende aquele cara, mas você está errado, não foram errados, né? Ele entende até aquele assassino que matou um cara em legítima defesa. Assassino, mas foi legítima defesa. Jesus entende tudo, cara. Ele sabe que ele passou e não pecou. É interessante que Jesus é homem e ele é Deus ao mesmo tempo. Ele é Deus, ele deixa sua glória em carne como homem. Ele é 100% homem e 100% Deus. Mas é difícil de compreender, não cabe nos comentar essa possibilidade disso. Mas entenda o seguinte: se Jesus não fosse inteiramente homem, ele não poderia ser nosso sacerdote, nosso intercessor, porque não entenderia literalmente essas dores. E se ele não fosse 100% Deus, ele não poderia fazer um sacrifício infinito e superior aos sacrifícios de existência dos sacerdotes. Seu sacrifício é infinito e é eficaz. Continuando, 16. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A graça que te é oferecida no tempo é hoje.
Enquanto João tem um aspecto, né, o livro dos Dons, que o aspecto é o seguinte: olha, Jesus fez isso, falou isso. Você crê ou não? João te coloca na parede, contou aos Hebreus, ele que escreve a judeus, voltando ao judaísmo, fala: não desfaleça a sua fé, volte ao cristianismo, não importa. Aos Hebreus fala: venha ao trono da graça, venha hoje. Ele está no centro de urgência, ele fala que amanhã pode ser muito tarde, que amanhã pode ser tarde de você aceitar Jesus, que amanhã pode fazer com que você não entre até prometido, tem que ser hoje. Chega ao trono da graça, lá em Apocalipse 4, fala: o trono aparece 4 vezes, cara. É o livro do trono, fala várias vezes do trono. Então, aproxime-se do trono da graça. Deus nos perdoa, Ele é misericordioso para perdoar os seus pecados, e com a sua graça, Ele nos salva. Ele mandou Jesus, que é o sumo sacerdote, isso é, o sacrifício final para nós, hoje e sempre. Então, aceite. Jesus conhece você, Ele passou por tudo. A palavra de Deus, ela vai penetrar você, no seu corpo, ela vai dividir suas juntas medusas, entrar no mais profundo sentimento e pensamento que tem em seu coração e em sua mente. E Jesus, ele não tem outra parte. Tudo está descoberto e patente, né, exposto aos olhos do Senhor. Você não tem o que esconder dele. Ore e coloque em duas preocupações. Aproxime-se do trono da graça. Não tem, porque Deus sempre está com as mãos estendidas para você. Amém? Amém.